alunos, professor Carlos mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos ter uma aula para as turmas 900 e fase 9, intitulada As Ditaduras Fascistas. O que foi isso, né? Assim que a Primeira Guerra Mundial terminou, né, a Europa estava completamente destruída, né? E aí os políticos socialistas, né, o socialismo, né, relembrando, né, eram aquelas pessoas que queriam mais direitos para os mais pobres, né, que criticavam, né, a exploração, né, da burguesia em cima dos empregados, coisa e tal. Esses políticos aí, eles falaram que tudo aquilo que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial e que a Europa estava sofrendo agora tinha sido consequência, né, da ganância dessa burguesia, né, da ganância desse capitalismo, né, que acabou provocando toda essa situação de destruição na Europa, né. As pessoas começaram a escutar esses políticos e a cada eleição você tinha cada vez mais, né, políticos socialistas, né, entrando no governo, entrando como deputados, etc. Isso acabou irritando, né, os grandes empresários, né, a grande burguesia, né, que acreditava, né, que a democracia ia colocar cada vez mais políticos socialistas e isso ia ser ruim, né, para eles, no caso, né, que esses políticos socialistas iam defender mais os trabalhadores. Então, o que vai acontecer? Esses grandes empresários, eles vão começar a defender a ideia de que a democracia é uma forma de governo fraca, é uma forma de governo corrupta, e o que é o ideal seria você colocar uma ditadura, um governo autoritário, um governo que exerce demais a sua autoridade em cima das pessoas a ponto de tirar a liberdade dessas pessoas, né? Para quê? Para garantir, né, os pontos de vista dessa burguesia, né, os direitos dessa burguesia, né, e oprimir esses trabalhadores aí, reprimir esses trabalhadores aí no caso, né. Então, essa forma de governo autoritária, né, de extrema direita, né, que esses grandes empresários aí propunham, né, era chamado de fascismo, né. O termo fascismo vem de fascio, tá? Fascio era um machado que os antigos juízes, né, da Roma Antiga, né, no caso, né, eles usavam como uma espécie de símbolo de poder, né. Então, a gente já está vendo, né, que o que essa burguesia, o que esses grandes empresários estão defendendo aí como forma de governo, né, que é esse governo fascista, a gente já está vendo isso aí, que isso não é uma coisa muito boa no caso, né. Algumas pessoas dizem, né, que o fascismo, o nazismo, né, que é a forma alemã do fascismo, né, são movimentos de esquerda. Não são. Eles são movimentos de extrema direita, tá? Isso tem que ficar muito bem claro aqui, tá? As pessoas que estão falando que fascismo e nazismo é de esquerda estão falando uma bobagem muito grande, tá? Até porque os movimentos de esquerda estão preocupados com os interesses dos trabalhadores e com os direitos deles, enquanto que os movimentos de direita estão preocupados com os interesses dos mais ricos, né? E o fascismo é um movimento que está preocupado com os interesses dos mais ricos a ponto de você tirar a liberdade, inclusive, de escolha das pessoas, né? Para você colocar políticos que defendam mais os trabalhadores aí no caso. Acabar com a democracia mesmo e colocar uma ditadura, um regime autoritário, onde os grandes empresários é que vão ter os seus direitos assegurados, né? E os trabalhadores não vão ter direito nenhum assegurados aí no caso, tá? Então o fascismo é exatamente o oposto do que a gente vê com relação ao socialismo, né? E aí o que acontece? Vai haver um controle muito grande por parte do governo em cima das pessoas, né? Mas mesmo que haja esse controle muito grande por parte do governo por cima das pessoas, as empresas particulares, as empresas privadas, né, que pertencem a empresários, têm liberdade total para funcionar, né? O fascismo diz que é um regime revolucionário, mas ele garante os direitos da burguesia. Então, ele não é um regime revolucionário. Ele fala isso só com a intenção de enganar as pessoas, tá? Quais são as principais características, né, desse fascismo aí no caso? O fascismo ele é anticomunista, por quê? Porque o comunismo, como nós vimos, né, propõe a igualdade entre as pessoas. E no fascismo você vê, né, a crença que existem pessoas superiores e pessoas inferiores, né? O Adolf Hitler, por exemplo, né, quando ele escreveu o livro dele, o Mein Kampf, né, o Minha Luta, né, quando ele estava preso, né, ele falava que as pessoas que serviam, né, ao exército, né, a marinha, a aeronáutica, coisa e tal, né, elas tinham que ser consideradas pessoas superiores aos civis que não tinham, né, servido às forças armadas, né, só para você ver
como existe essa crença em pessoas superiores e inferiores no fascismo, né? O fascismo também ele é antiliberal. Antiliberal, o que acontece? Ele acredita que a democracia é um sistema fraco e corrupto, um sistema colocado por enganadores do povo e que o bom mesmo é você colocar uma ditadura, né? Só que ditadura nunca é uma coisa boa, né? A gente tem também, né, um regime, tá, xenófobo, né? O que é xenófobo? Você tem ódio a tudo que é estrangeiro, você ama demais a sua pátria, entendeu? E tudo aquilo que é estrangeiro é considerado inimigo da sua pátria. Então você vê os estrangeiros como seus inimigos, né? É um regime totalitário. O que significa isso? O líder do país exerce seu poder de forma total sobre as pessoas, né? E aí o que acontece? A pessoa tem que obedecer ao governo e ao seu líder sem qualquer tipo de dúvida, sem qualquer tipo de contestação. Contestar significa ser inimigo da pátria, tá? Você tem também um militarismo aí no caso, né? O que é o militarismo? É a crença de que a guerra é a atividade mais nobre do ser humano e o que acontece? O mais forte tem que sempre impor a sua vontade sobre o mais fraco. É um regime racista também, né? Principalmente na Alemanha, tá? Onde o nazismo defendeu o mito, né, da superioridade da raça branca ariana sobre as demais raças, né? As outras raças elas eram consideradas inferiores e poderiam contaminar o sangue dessa raça ariana branca superior, então você tem que eliminar, né, matar todas as outras raças, né? A gente sabe que essa história de raça é uma tremenda de uma besteira, né? Que você tem uma raça humana no caso aí, né? Você pode falar até em etnias branca, negra, entendeu? Asiática, coisa e tal, mas etnias do ponto de vista cultural, do ponto de vista biológico, o ser humano é uma raça só e a diferença de cor de pele é só uns 4, 5, 6 genes ali que definem. Então você não pode falar de raça do ponto de vista biológico, mas os nazistas falavam de raça do ponto de vista biológico a ponto de dizer que a raça branca ariana deles era superior às demais e que as outras tinham que ser destruídas, né, porque poderiam contaminar essa raça branca superior aí, tá? Você tem também, né, um irracionalismo, né? Eles não acreditam, né, que o diálogo, né, que as argumentações racionais, entendeu? Elas valem alguma coisa, que na verdade você tem que impor, né, a vontade do mais forte sobre o mais fraco, né? E outra coisa também, né? Você impõe, né, as coisas na base da propaganda política também. Você fala uma mentira 1000 vezes, né? E aí você transforma essa mentira numa verdade. O ministro da propaganda nazista, que era Joseph Goebbels, né? Ele falava isso. Quando você trabalha uma mentira 1000 vezes, ela acaba virando uma verdade, né? Bem tipo, né, fake news mesmo, né? Como a gente vê hoje, né? Também acontecendo isso, tá? Outra coisa também que a gente pode falar, né, do fascismo, né, no caso, né, é esse culto ao chefe supremo da nação. Esse culto ao chefe supremo da nação, né, ele mostra, entendeu, que esse líder, né, dessa nação, no caso da Alemanha, o Adolf Hitler, no caso da Itália, o Benito Mussolini, no caso da Espanha, o general Francisco Franco, no caso de Portugal, o Salazar, né, que também foi um líder fascista também, né, esses caras eles são considerados uma espécie de grande pai simbólico, né, que protege a pátria, né, e esse pai simbólico é praticamente visto como uma divindade, é praticamente visto como um deus, né. Então vocês estão vendo que essas ideias fascistas elas são tudo de ruim que vocês possam imaginar, tá? Como é que o fascismo ele apareceu na Europa? Primeiro, né, ele apareceu na Itália a partir do ano de 1922. Né? Você tinha operários fazendo greves, né? Você tinha trabalhadores fazendo greves, e aí o que acontecia? Os patrões das fábricas eles contratavam, né, ex-soldados da Primeira Guerra Mundial, policiais e desempregados para quê? Para agredir os trabalhadores que faziam greve. Tá? E com o tempo, aquele grupo ali de pessoas que eram contratadas para agredir, mais esses empresários aí, eles acabaram formando, né, o Partido Fascista Italiano, no caso, né, que tinha as suas ideias próprias, mas ainda usava de violência contra, né, as pessoas que eles achavam que tinham que ser violentas, né, que eram os trabalhadores, no caso. Né.
E aí o que vai acontecer? Em 1922, os fascistas italianos, que eram os camisas negras, né? Eu estou até de preto aqui, inclusive, mas não tenho nada a ver com isso. O que acontece? Esses fascistas italianos, eles fizeram uma marcha sobre Roma, tá? Com a intenção de forçar o rei da Itália a colocar o líder deles, que era o Benito Mussolini, como primeiro-ministro da Itália, né? É claro que esses fascistas, eles também tinham o apoio dos empresários, né? Que forçaram o rei da Itália a colocar o Benito Mussolini como primeiro-ministro, e isso acabou acontecendo. E aí o Mussolini fez o quê? Ele convocou eleições, tá? Essas eleições foram cheias de fraudes, tá? E o parlamento italiano ficou cheio de fascistas por causa disso. O que vai acontecer? Quem denunciava que houve fraude nas eleições e quem era adversário político dos fascistas acabaram sendo assassinados pelos fascistas, acabaram sendo mortos pelos fascistas, tá? E aí os fascistas italianos, eles acabaram, né, subindo ao poder muito antes de 1929, quando teve uma crise econômica, tá, que bagunçou de vez a Europa e permitiu, por exemplo, na Alemanha, a ascensão dos fascistas ao poder, né? Então os fascistas italianos, né, eles sobem ao poder na Itália 7 anos antes dessa crise de 29. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, tá? E outra coisa também, um outro grupo, né, que apoiava demais os fascistas era a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica é declaradamente anticomunista, tá? E ela apoiava os fascistas também. Tanto que, né, em 1929, o Mussolini e o Papa Pio XI assinaram um tratado, tá, chamado Tratado de Latrão. Não é ladrão de roubar, não, tá? É latrão com T de tia, tá? Com L de lata e T de tia, tá? E esse Tratado de Latrão, ele falava o seguinte, né? O Papa, né, ele reconhecia a existência da Itália, né? Por quê? Porque a Itália, ela só se unificou na segunda metade do século XIX. Você tinha vários reinos no norte, vários reinos no sul, e no meio da Itália você tinha os estados pontifícios que pertenciam à igreja. O que aconteceu? Esse movimento de unificação tomou os estados pontifícios da igreja para você ter o país Itália que você conhece hoje, né? E aí o Papa, na época, que era o Pio IX, né, ele se recusou a reconhecer a existência da Itália e se declarou, né, vamos dizer assim, prisioneiro dentro de Roma, no caso, né, onde estava a sede da Igreja Católica, né. E essa situação, né, os outros papas também que vieram depois do Pio IX, eles acabaram também, entendeu, se declarando prisioneiros e não reconhecendo a existência da Itália. Então, em 1929, o Mussolini vai fazer um acordo com o Pio XI, que é o Tratado de Latrão, onde o Papa vai reconhecer o Estado da Itália, tá? Vai reconhecer que a Itália existe como país, tá? E em troca, o Papa vai receber um pequeno país para ele dentro de Roma, tá? Dentro de Roma tem um país muito pequenininho, que é o menor país do mundo. Que país é esse? É o Vaticano. Tá? Então o Papa é como se fosse presidente de um país também, que é o Vaticano, no caso, e isso vai acontecer em 1929 com um acordo entre o Mussolini, né, e o Papa, no caso, para vocês verem a ligação do fascismo com a Igreja Católica. Tá? Outra coisa que é interessante a gente falar também é como aconteceu o fascismo na Alemanha. Na Alemanha, o fascismo ele teve o nome de nazismo, ou nacionalsocialismo. Nazismo é uma abreviação de nacionalsocialismo. Aí você vai falar, mas professor, socialismo não é um movimento de esquerda? É um movimento de esquerda. Mas os nazistas usaram o termo socialismo para quê? Para se aproximar do povo. Ou seja, eles usaram uma espécie de fake news aí, uma espécie de mentira aí, né? Eles diziam que eram socialistas, né? Mas não eram socialistas coisa nenhuma. Eles usaram isso só para botar um nome bonitinho no partido deles, entendeu? E atrair o povo, né, para apoiar eles no caso, né? Eles mentiram pro povo no caso aí. Uma fake news típica, tá? E aí o que vai acontecer? Como é que era a situação da Alemanha logo depois, né, que acabou a Primeira Guerra Mundial? A Alemanha, era um império, né? Você tinha um imperador, né, que imperador em alemão é Kaiser, né? E aí o Kaiser acaba, né, abdicando do trono, ele acaba abandonando o trono e a Alemanha passa a ser uma república, onde a constituição dessa república democrática, tá, foi escrita na cidade de Weimar, né?
porque a cidade de Berlim estava passando por muitas turbulências na época, tá? Você tinha uma briga muito grande entre políticos de esquerda e de direita, mas briga de você ter tiroteio no meio da rua, tá? O negócio foi brabo mesmo, tá? Quase que você teve uma revolução socialista na Alemanha. Então o que vai acontecer? Os políticos social-democratas, né, os demais políticos, eles vão escrever uma constituição numa cidade vizinha e eles vão matar os socialistas, né? Então você vai ter uma república democrática, né, que vai acabar, reprimir violentamente essa revolta socialista aí no caso. E aí o que acontece? Você vai ter muita crise nessa época, né, porque a Alemanha, a gente viu, né, na Primeira Guerra Mundial que a Alemanha ficou com uma série de indenizações de guerra para pagar, ela estava lá sofrendo todos os efeitos do Tratado de Versalhes, né? Então você tinha grupos extremos, à esquerda e à direita, né, que praticavam atentados, que praticavam crimes, coisa e tal, né? E aí todos os crimes que eram cometidos pelos grupos de esquerda eram violentamente punidos, enquanto que todos os crimes que eram cometidos pelos grupos de direita, você passava a mão na cabeça dos caras, praticamente não fazia nada. Essa impunidade deu coragem para quê? Para os grupos de extrema direita, né, se juntarem e tentarem derrubar essa República Democrática, né? E aí você tinha, né, um ex-sargento da Primeira Guerra Mundial, né, que foi ferido em guerra, chamado Adolf Hitler, né, que ele tentou ser pintor, né, ele era austríaco no caso, ele não era alemão, tá? Ele tentou ser artista, né, ele tentou entrar na Academia de Artes de Viena, ele foi reprovado 2 vezes, ele estava lá na miséria, lá passando fome, aí ele começou a trabalhar para a polícia como o quê? Como X9. Ele ia, né, nos partidos políticos de trabalhadores, né, e ficava lá, entendeu, investigando, né, esses trabalhadores, coisa e tal, e ele dizia para a polícia o que eles iam fazer para a polícia ir lá e prender eles, né? Um tremendo do X9, um tremendo de um alcaguete mesmo, no caso, né? E aí, ele acabou, né, se filiando a um partido chamado Partido dos Trabalhadores Alemães para poder ficar investigando esse partido, mas o que ele fez? Ele acabou aproveitando que estava lá e ele começou, entendeu, a fazer aquele partido crescer. Ele era o 7º membro do partido, né? E aí ele começou a fazer discursos, ele começou a atrair pessoas e depois ele acabou fazendo esse partido ficar tão grande que esse partido virou depois o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o partido nazista, né? Então ele, entendeu, ao investigar esse partido, ele acabou tomando esse partido meio que para ele acabou fazendo esse partido crescer para divulgar as ideias fascistas dele no caso, né? E ele tentou dar um golpe em 1923, ele acabou preso, ficou menos de 1 ano na cadeia só, mesmo tentando dar um golpe, né? Ele escreveu o livro dele, o Mein Kampf, né, como eu falei, né, no caso, né? E aí ele tentava sempre se meter ali, né, nos grupos políticos, ele tentava sempre se meter na política da Alemanha, tá? Mas os políticos alemães achavam que ele era um idiotazinho lá, um bobo que você poderia manipular facilmente, só que ele não era um bobo que podia se manipular facilmente, né? E aí o que acontece? Vai chegar a crise de 1929. E aí com a crise de 1929, o desemprego na Alemanha sobe para 44%. Quase metade dos trabalhadores da Alemanha ficaram sem emprego naquela época. E aí o Hitler percebeu o seguinte: agora eu não preciso mais dar golpe, agora eu consigo subir ao poder, né, pelas vias democráticas, pelas vias legais, pelas eleições. E aí ele conseguiu, com os discursos dele, começar a colocar muitos deputados no parlamento alemão, embora ainda não fossem a maioria. Só que os outros políticos dos outros partidos estavam divididos, eles ao invés de se juntarem para lutar contra os nazistas no parlamento, eles estavam divididos, enquanto que os nazistas estavam todos aliados, então os nazistas foram ganhando cada vez mais força com relação aos outros partidos, né? E o Hitler conseguiu aproveitar uma brecha lá no sistema de poder alemão, né? Que o que acontece? A Alemanha era uma república parlamentarista. Quem governava era o parlamento, tá? Era o primeiro-ministro, tá, do parlamento alemão, que a gente chamava de chanceler, né? Que governava a Alemanha, né? O que acontecia? A Alemanha tinha um presidente. Quando a Alemanha estava em crise muito grande,
O presidente, ele dissolvia esse parlamento, ele convocava novas eleições, tirava todos os deputados de lá, fazia novas eleições e ele nomeava um chanceler, tá? Ele nomeava um primeiro-ministro. Aí esse primeiro-ministro, né, por ordem dele, convocava as eleições. O Hitler, né, na época o presidente da Alemanha era um ex-marechal da época da unificação da Alemanha e da Primeira Guerra Mundial chamado Paul von Hindenburg, que era um senhor muito velhinho já, coisa e tal, e que ele acreditava, entendeu, que o Hitler podia ser manipulado. Ele era um desses políticos que acreditava que o Hitler podia ser manipulado. Aí o Hitler aproveitou, né, a situação para pedir, né, para ele ser indicado como chanceler. E aí o Hindenburg acabou indicando o Hitler como chanceler, né, acreditando que o Hitler podia ser manipulado facilmente, só que ele não foi manipulado. O Hitler que começou a manipular as pessoas, e aí ele conseguiu colocar o regime nazista na Alemanha, entendeu? Aí ele botou fogo no parlamento, acusou os socialistas para matar os socialistas, ele acabou com os partidos políticos, ele disse que ia buscar a vingança contra a França, ele criou uma polícia secreta, que era a Gestapo, para ficar nas ruas investigando as pessoas, perseguindo as pessoas, né? Então foi assim, né, que acabou a República de Weimar em 1933, ela deixou de ser democrática e você tem uma ditadura, né, fascista aí no caso. E aí o Hitler ele vai tentar reconstruir a Alemanha usando, né, o dinheiro das empresas privadas no caso, tá? É uma coisa que ele fez também no caso. E ele acabou ficando muito popular por causa disso, ele apoiou o povo começou a apoiar ele, e aí ele começou a fazer o que quiser e deu no que deu. A gente chegou à Segunda Guerra Mundial, mas isso é um outro assunto que a gente vai conversar depois. Na Espanha também você vai ter um caso de fascismo, né, que vai ser os militares espanhóis, né, eles eram fascistas, né, eles eram liderados por um general chamado Francisco Franco, né, e você vai ter uma eleição na Espanha, né, para ver quem vai governar a Espanha. Você tinha forças, né, que eram republicanas, né, forças que eram republicanas, que defendiam a democracia, que tinham aproximação com grupos socialistas, com grupos de esquerda, coisa e tal, né, e você tinha os fascistas, né, que estavam mais ligados aos grandes empresários, à Igreja Católica, etc. Vai haver uma eleição e, democraticamente, o povo vai escolher esses republicanos, né, esse pessoal que estava mais ligado com os movimentos de esquerda, com os socialistas, né. Os militares fascistas não vão aceitar o resultado das eleições. E aí você vai ter uma guerra civil. O que vai acontecer? Os militares vão tentar derrubar o governo em 1936, né, e aí os militares fascistas espanhóis vão ter apoio dos nazistas, né, do Hitler e do Mussolini, né? O Mussolini vai enviar tropas, né? O Hitler vai enviar a força aérea dele, a Luftwaffe, né? Eles vão inclusive, né? A Luftwaffe vai inclusive bombardear uma cidade espanhola chamada Guernica, onde vai morrer um monte de gente, né? Tem até um pintor espanhol chamado Pablo Picasso que fez um mural falando, né, dessa guerra, representando essa guerra de Guernica, né? Ele está hoje lá na sede das Nações Unidas em Nova York, né, para quando as pessoas chegarem lá, elas lembrarem o que é uma guerra, né, no caso, né? Enquanto que o governo, né, o governo republicano, ele teve ajuda da União Soviética, ele teve ajuda de, vamos dizer assim, grupos paramilitares armados de esquerda, coisa e tal. Então, de 36 a 39, você tem uma guerra civil na Espanha, tá, de 3 anos, tá, que vai terminar com a vitória dos fascistas. Os fascistas vão tomar o poder desses republicanos que foram eleitos, né, por meio do voto, né, que foram eleitos democraticamente, né. E aí o que vai acontecer? Muitos historiadores falam que essa guerra civil espanhola, que durou 3 anos ali, né, ela serviu como uma espécie, entendeu, de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola termina em 1939 e a Segunda Guerra Mundial já começa em 1939, entendeu? Então a Guerra Civil Espanhola teve esse balão de ensaio aí, no caso, foi um balão de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Uma última coisa que eu devo falar aqui, né, que você não teve regimes fascistas somente, tá, na Alemanha, na Itália, tá, e na Alemanha, na Itália e na Espanha, né. Você vai ter também em Portugal, né, em alguns países do leste europeu também você vai ter regimes fascistas também, né, no caso, né. Você vai ter, né, na França, né, você vai ter um governo fascista que vai apoiar a invasão nazista na França na Segunda Guerra Mundial, tá.
Então o fascismo não foi um fenômeno só desses 3 países, ele foi um fenômeno que apareceu em outros países também, tá? O próprio governo do Getúlio Vargas aqui no Brasil, ele teve um flerte com o fascismo no primeiro momento, tá? Depois ele acabou abandonando isso, ele acabou passando por lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas isso tudo a gente vai conversar numa outra ocasião, tá certo?